Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Galera, e no vídeo de hoje eu resolvi trazer aqui dois cortes de um investidor de um time de futebol. Às vezes eu converso aqui sobre as SAFs e aí talvez você pode pensar assim: ah, Neto, mas poxa, que propriedade você tem para falar a respeito de qual a intenção dos investidores com SAF, né? De qual que seria a projeção, do porquê esses investidores estão vindo em busca dos clubes de futebol aqui no Brasil. Então eu resolvi trazer esses cortes aqui para a gente poder pautar o nosso debate, a nossa discussão em cima de uma opinião de um investidor, de um cara que teve sucesso no seu investimento, investiu em um clube de futebol. Ele pode falar para a gente o principal motivo e as projeções para ter realizado esse investimento. Então esses dois cortes aqui, cara, é de um empreendedor, um cara que tem uma história muito legal, que é o Flávio Augusto. Inclusive, já li alguns livros dele, né, como esse aqui, Geração de Valor, muito bom, inclusive. Recomendo para todo mundo que gosta de uma boa leitura. Então vamos lá, eu vou soltar os cortes aqui, lembrando que os créditos, né, vai para os Sócios Podcast, que foi um programa que ele participou aí na internet. Tá na descrição abaixo, então vai ser dois cortes, pessoal. E o outro vai ser lá do Flow Podcast. Então vai ser esses dois, tá o link na descrição, beleza? Então vamos colocar aqui. A partir de 2012, eu comecei a pesquisar futebol nos Estados Unidos, porque meu filho jogava futebol nos Estados Unidos, e aí isso chamou a minha atenção para esse setor. Eu comecei a observar e comecei a ver que existia um enorme interesse por esporte. Isso aí não é nenhuma novidade. Nos Estados Unidos tem uma tradição de sport business muito alto, muito grande. E aí fui pesquisar o futebol profissional. Eu fiquei muito surpreso com a Major League Soccer, que é a MLS, que tinha médias de públicos altíssimas. Então comecei a observar esses números, comprei pesquisa, observei esse mercado e vi que esse mercado estava bombando. A liga que mais crescia nos Estados Unidos já era o futebol, ainda é o futebol, a liga que mais cresce, até porque as outras já são maduras, né? Então essa está crescendo muito. Uhum. O interesse no futebol não para de crescer. Os Estados Unidos se classifica para grande parte das Copas desde 1994. Só para você ter ideia, de 2002 para cá, o maior público que compra ingressos de Copa do Mundo é o americano. Olha, que interessante, não desde sabia 2002 para cá. Que legal mesmo. Ou seja, existe um grande interesse no futebol lá nos Estados Unidos, e é o maior mercado do mundo e o maior esporte do mundo. Então isso me chamou muita atenção. E aí eu comecei a pesquisar. Quando eu vendi a WhatsApp em 2013, eu, no mesmo ano, comprei um clube de futebol lá em Orlando. Era um clube pequeno, de terceira divisão, uma espécie de terceira divisão, porque lá não é dividido em divisões, mas é uma terceira liga, uma liga de terceira importância nos Estados Unidos. Comprei esse clube e nós, nesse mesmo ano, negociamos a nossa entrada na MLS. E fomos recebidos na MLS. Essa MLS seria como se fosse a primeira divisão, seria isso? É uma liga, né? Porque, por exemplo, vamos lá, NBA. É isso que eu ia falar. NBA tipo é uma NBA. liga. Agora, existem outras 10 ligas de basquete. Você conhece? Não. Não. Então, o NBA é o que você conhece. Então, isso você chama das Major Leagues dos Estados Unidos. Você tem as Minor Leagues. Então, as Minor Leagues ninguém conhece, não tem relevância comercial e por aí vai. Então, não tem patrocínio, não tem público, não tem nada. Não tem público, não tem nada. Não tem equity, não tem nada. Então, lá na MLS, era a principal liga americana, então você conseguir entrar é um acontecimento político na cidade. Tanto que o primeiro jogo foram 65.500 torcedores no primeiro jogo. Nossa. Caramba! Média de público de 33 mil torcedores por jogo em 2015, que foi o primeiro ano. Ou seja, isso era maior do que a média do Palmeiras, naquele mesmo ano, do Flamengo. Que grandes clubes brasileiros. Que os maiores clubes brasileiros. Né? Então, foi uma mobilização, foi um grande sucesso. A gente construiu o nosso próprio estádio. E era um projeto que eu planejei desde o início ter um ciclo de 7 anos, de entrar em 2013 e planejei sair em 2020. Isso era o meu planejamento pessoal. Acabou que a gente saiu em 2021 e concluiu esse projeto, né? Foi uma experiência muito bacana. Pessoal, esse daí foi o primeiro corte, então. E você entendeu que lá, ele até utilizou o termo aqui, sport business, né? Que lá o futebol, ele é tratado de uma maneira muito diferente. E só para vocês terem uma ideia, hoje a MLS, ela só tá uma posição atrás de competição mais valiosa dentro do mercado. Uma posição atrás do Campeonato Brasileiro.
eles já estão chegando muito próximo do Campeonato Brasileiro. Só que quando você olha tecnicamente, competitivamente e historicamente as equipes, ela não reflete o que é um Palmeiras, o que é um Flamengo, o que é um Corinthians, o que é o São Paulo. Ela não reflete as grandezas dos clubes brasileiros. Por quê? Porque lá é um negócio. E aí ele fala sobre a liga. Você viu que ele fala que nós negociamos a nossa entrada na MLS. Ou seja, aqui no Brasil, o futebol ele é meritocrático. Você tem que subir as divisões até que você chegue em uma Série A. Lá não, lá é um negócio. Eles entram, tem várias ligas, só que uma delas é a principal, que é a MLS. Então você vai lá e negocia, provavelmente envolvendo vários aportes e rodadas ali financeiras, às vezes compra até de votos para que você esteja dentro da MLS. No primeiro vídeo a gente entende mais ou menos o panorama e o cenário lá. E aí, agora nesse segundo recorte, ele fala mais objetivamente do investimento no clube, da intenção dos investidores. Então vamos lá para o segundo corte. Então tu comprou num momento... já tava crescendo, né? Tava no início do processo, entendeu? Como que é tomar a decisão? Vou comprar um time de futebol. Tô fazendo nada. Mas é um negócio, né? Tu comprou porque era um negócio. É um negócio, né? Você Tinha foi olhar os perspectiva, números, olhei as todos os estatísticas e tal, números, tudo isso, né? Era uma coisa muito promissora, muito que tinha... E cresceu, né? A liga cresceu muito, Como né? foi o rolê de ter um time? É legal ter um time? É muito legal, cara. É muito bacana. Os jogadores do time iam lá e falavam, chefe. Eu não tinha muito contato com os jogadores, né? Porque não era a minha praia. Minha praia era mais no business, né? Mas eu era bastante cordial com os jogadores, bem... O Kaká foi o primeiro brasileiro que a gente contratou, né? Que foda! Foda demais. Kaká, exatamente. Foi legal, assim, a gente construiu um estádio, a gente tinha 52 patrocinadores, Disney era nosso patrocinador, Audi, assim, grandes patrocinadores, grandes marcas. Essa deve ser uma experiência... Muito legal. Então construir estádio, ter uma torcida apaixonada. Você construiu um estádio. Uma das maiores taxas de ocupação dos Estados Unidos. Então é um time forte hoje, agora. Hoje o time, eu entreguei o time em segundo lugar. Caralho! Na hora da venda, estava em segundo lugar. E quantos anos você ficou com o time? Fiquei 8 anos com o time. Pô, um tempão, hein? Bom, construir. Deve ter vivido umas histórias loucas, né? Mano? Muito boas histórias. É lucrativo Viajei um com o time. Fora a venda. O time trabalha com a perspectiva de lucro em equity. Ou seja, a valorização de um time. Né? Esse é o objetivo. Então é a venda mesmo da parada. É a compra, é na venda, é na valorização. E, obviamente, o ciclo que nós entramos era um ciclo para ficar aí 5, 6, 7 anos. Agora, tem gente que fica 10 anos, 20 anos. Pessoal, vocês viram esse segundo recorte aí e eu separei algumas palavras-chave que ele utilizou ao longo do discurso dele. Primeira coisa, palavra-chave que ele utilizou, 52 patrocinadores, grandes patrocinadores para o clube. O que isso representa? Pessoal, isso representa assim, né, a capitalização ao extremo do esporte. Aqui no Brasil, a gente tem aquele projeto de criar as ligas esportivas. E elas acabam, entre aspas, tendo ali uma sintonia com essa ideia de SAF. Porque se cria-se as ligas, a gente começa a criar um mercado competitivo muito parecido com esse americano que a gente vê. Que os clubes se dividiram e hoje basicamente tem 2 grupos diferentes que defendem, né, digamos assim, estilos de ligas diferentes, né? Então a gente tem lá o Palmeiras, o Flamengo foi para um lado, o Atlético Paranaense, outros clubes foi para outro, né? Eu acho que eles se dividiram dessa maneira, eu não lembro exatamente. Porém, isso já indica um processo, as SAFs elas já olham para essa criação das ligas. É por isso que o pessoal fala assim, mas as ligas vão fortalecer o futebol brasileiro. Eu não tenho dúvida de que vai acontecer, porque vai ser isso, cara. A gente não vai ter mais, assim, patrocinadores, parceiros de negócio. Nós vamos ter investidores. Ah, Neto, mas isso não é bom? Pensando no sentido liga, de maneira abrangente, é legal você ter alguns clubes fortalecidos com a SAF, certo? Clubes que eram menores e se fortaleceram, né? E estão junto na competição. Mas para alguns clubes, como Palmeiras, Flamengo, Corinthians, cara... Até São Paulo, né? Eu tava vendo aí que o São Paulo já tá começando, né, a querer caminhar com o processo de SAF. Para mim, hoje, os clubes brasileiros que estão entrando na SAF, Atlético Mineiro, o Bahia eu até entendo, o Bragantino eu até entendo. Eu entendo alguns clubes irem para o mercado da SAF. Mas agora, São Paulo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, com a história que tiverem, as conquistas que tiveram esses clubes, eles infelizmente foram vítimas de sua própria gestão.
Eles se tornaram SAF porque foram vítimas de sua própria gestão. E você, palmeirense, dê graças a Deus, cara, que o Paulo Nobre apareceu. Porque senão, nós estaríamos nesse barco. Eu não tenho dúvida que, como as coisas vinham caminhando pro Palmeiras, iam estar nesse barco. Foi muito a filosofia ali do Paulo Nobre, né, que colaboraram para que isso se avançasse. Porque senão, hoje nós seríamos mais um clube dependente ali na tábua da única salvação, que é a SAF. Algumas das palavras-chave que eu coloquei aqui, que ele disse nessa entrevista, é um negócio. É isso, mano. Você viu que ele não tem emoção nenhuma para falar do clube. Não existe. Não existe sentimento de emoção. E em nenhum momento ele falou assim, nossa, erguemos o troféu, eu fui lá junto com os jogadores e tal. Não tem isso. Muito pelo contrário, ó, não tenho contato com o jogador. Meu negócio é negócio. Não tenho contato com o jogador. Foi legal. Foi legal. Foi mais um investimento frente a muitos que eu tenho. Outra palavra, ciclos, né? Ou seja, é a compra, é a valorização do time, é a venda dele, né? É trabalhar naquilo que ele fala, né? O equity. Por fim, né? 8 anos, que ele fala que foi o ciclo que durou. E que esse ciclo pode ser mais longo, pode ser mais curto, e aí sempre vai ter algum investidor interessado. Então, pessoal, na minha opinião, a SAF brasileira, que estão vendendo aí para grupos estrangeiros, que a galera acha que tá com a corda toda, pode até melhorar estruturalmente, pode até trazer ali um salto financeiro e tirar os clubes da degola. Mas não necessariamente vai tornar os clubes grandes, tradicionais, não necessariamente vai respeitar a história e a tradição do clube, porque a partir daquele momento ele tem o dono personificado numa pessoa. E se aquela pessoa quiser o clube das cores rosa, pink e amarelo, o clube vai ser rosa, pink e amarelo. Coloca as opiniões de vocês aí, o que vocês acham a respeito disso. Achei super interessante trazer esse debate aqui. E é isso daí, pessoal. Forte abraço a todos, valeu, falou, até mais.